Queridos irmãos e irmãs, neste quarto domingo da Quaresma, a Igreja nos apresenta um trecho do capítulo 3 de São João. O tempo da Quaresma, no ano B, que é aquele em cujo ciclo nós estamos, tem como característica ser um pouco mais cristocêntrica, ou seja, de nos revelar um pouco, de modo mais direto, aspectos da obra de Cristo, aspectos da pessoa de Cristo. E o Evangelho de hoje começa com uma tipologia feita por Nosso Senhor mesmo, segundo São João. O que é tipologia? A palavra tipologia vem de typos, em grego, que significa impressão, figura, imagem, no sentido de que, antigamente, a impressão se fazia como? Você pegava um objeto, por exemplo, metálico, e imprimia na cera. E na cera ficava a imagem daquele objeto metálico. Então, tipologia significa que é como se Cristo fosse impresso diversas vezes no Velho Testamento e nós pudéssemos perceber a relação entre as duas imagens como a relação entre uma figura e o seu original. Jesus começa fazendo isso no Evangelho de hoje. Ele diz: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Se nós tomarmos o trecho a que Jesus se refere, que está em Números, capítulo 21, o que nós veremos? Vamos ver. Versículo 4. Partiram do monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por quê? Diziam eles: nos tiraste do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água. Estamos enjoados desse miserável alimento. Eles estavam falando do maná. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes, que morderam e mataram a muitos. A palavra aqui é muito interessante, serpentes ardentes, porque ardente é saraf, que é a palavra hebraica que está na origem da palavra serafim. Mas aqui, num sentido metafórico, porque quando a cobra pica, fica uma sensação de queimado, de ardor. Então, cobras venenosas, cobras cuja picada provocava ardência. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre uma haste. Todo que for mordido olhando para ela
será salvo. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Muito interessante isso. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Ou seja, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze que curasse a mordedura das serpentes ardentes e que colocasse a serpente de bronze sobre uma haste. Então nós podemos imaginar a haste na qual está a serpente posta num poste. É a imagem da cruz. A imagem da cruz. A imagem da cruz. E Nosso Senhor assume a serpente de bronze como um tipo dele mesmo. Ou seja, aquela serpente de bronze era uma imagem de quem eu sou. Era uma figura de quem eu sou. E aí nós podemos ficar um pouco chocados. Como assim? Para nós, a serpente evoca a imagem da serpente que tentou Eva. A serpente que, segundo o livro do Apocalipse, a primitiva serpente é o diabo e Satanás. Como o Nosso Senhor diz que aquela serpente era um tipo dele? Em que sentido isso se dá? É aqui que nós entendemos um pouco melhor o mistério da nossa redenção. Por quê? Por exemplo, no capítulo 5 de 2 Coríntios, São Paulo diz que Cristo se fez pecado por nós, para nos salvar. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, São Paulo diz que ele se fez maldição por nós, para que nós fôssemos salvos. Ou seja, aquela serpente que injetou em nossa natureza o veneno do pecado original, é derrotada por um instrumento semelhante ao que ele criou para nos destruir. Ou seja, da cobra vem o veneno, mas da cobra vem o antídoto. Ela, ao mesmo tempo, é um sinal de morte e, ao mesmo tempo, pode se tornar um sinal de vida. O que significa isso, portanto? Significa que Nosso Senhor assumiu a nossa condição. Não apenas a condição mortal, não apenas a nossa condição humana. Ele assumiu tudo aquilo que nós somos. Ele tomou sobre si as nossas dores, diz o profeta Isaías no capítulo 53, cujo servo sofredor é interpretado em diversas passagens do Novo Testamento como um tipo de Cristo. Ele tomou sobre si as nossas maldições. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas somos sarados. Ora, isso mostra a grandiosidade da obra de redenção que Cristo realizou. Ele efetivamente é o nosso Redentor. E a igreja vai como que nos fazendo cada vez mais aproximar-nos do mistério da Páscoa, do mistério da paixão e da ressurreição do Senhor. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Todos os que nele crerem. Isso é maravilhoso, porque se a serpente de bronze, acerca dela, diz Deus a Moisés: fazei para ti uma serpente ardente, e mete-a sobre uma haste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Aqui, o olhar para a serpente é substituído pelo crer em Jesus Cristo, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Isso aqui é muito importante, porque a fé no Novo Testamento não é apenas uma adesão intelectual. Eu concordo que Jesus Cristo morreu por mim. Eu considero efetivamente que Jesus morreu em meu lugar. Não! A fé é uma confiança absoluta, na qual eu jogo a minha vida, apoiando-me inteiramente sobre Cristo. Isso é importante. A segunda leitura nos traz um trecho da carta aos Efésios muito valioso, porque diz: Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Isso tem muito a ver com o que vem na sequência do evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. São Paulo começa o trecho da carta aos Efésios que lemos hoje, dizendo que Deus é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Ou seja, o pecado não é uma espécie de quebra de regras apenas. O pecado é a morte. O pecado é uma morte sobrenatural. Esse veneno do pecado é um veneno letal. Nos impõe uma morte espiritual, morte da qual só nos pode tirar Deus por causa do seu grande amor. São Paulo diz: é por graça que sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Com efeito, é por graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que as praticássemos. É lindo esse trecho da carta aos Efésios. Por quê? Ele mostra a nossa condição antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, no sentido de antes de sermos batizados, antes de nos convertermos, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Ele, por sua graça, por seu amor, pela sua misericórdia, Ele nos salvou. Ou seja, Ele nos tirou da morte para a vida. Ele nos levantou com Cristo, fazendo-nos inclusive habitar nas regiões celestiais. É muito interessante porque quando o evangelho de hoje começa dizendo que é necessário que o Filho do Homem seja levantado,
esse ser levantado se refere a um processo que começa na crucificação. Aqui nós vemos claramente um sinal da crucificação. O Filho é levantado na crucificação, mas, por exemplo, no capítulo 12 de São João, Deus fala com Jesus de maneira audível a todos que não compreendem o que ele está dizendo, mas lhe diz: eu te glorifiquei e te glorificarei de novo. Quando Jesus tinha dito: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Este é o segundo levantar, a ressurreição. Mas depois desse levantar, nós temos um terceiro levantar-se, que é o levantar-se da ascensão, que nós celebraremos lá no final do tempo pascal. Ou seja, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, assim como Ele se levantou para assentar-se à direita de Deus Pai. Nós estamos unidos a Ele, estamos com Ele aonde Ele está, mas isso não vem de nós, é dom de Deus. É muito interessante que, quando Martinho Lutero fez a reforma protestante, ele afirmava essa doutrina paulina, de que nós somos salvos por graça, pensando que a doutrina católica não considerava as coisas assim. A grande diferença entre a doutrina católica e a doutrina luterana é que, embora todos nós, luteranos e católicos, saibamos que a graça inicial não pode ser merecida, ela é um puro dom de Deus, para Lutero, o homem não é transformado pela graça e não é capaz de fazer obras boas. E para a doutrina católica, nós cremos que o homem é realmente transformado pela graça e é capaz de fazer obras sobrenaturalmente boas, obras que têm um valor sobrenatural. É exatamente o que São Paulo diz aqui. É Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Ou seja, a graça não apenas é uma cobertura externa, não apenas é uma capa de justiça que é colocada sobre nós. A graça verdadeiramente nos faz ressuscitar de maneira sobrenatural. Cristo morreu em nosso lugar, ressuscitou para nossa justificação, subiu aos céus para que nós pudéssemos subir com Ele. Isso significa, do ponto de vista do Novo Testamento, que nós, embora não possamos merecer a nossa salvação, ela seja um dom puro que Deus nos concedeu no início da nossa conversão, e um dom puro que nós conservaremos no final, também apenas pela sua graça, pois é doutrina do Concílio de Trento, que a graça inicial e a graça final não podem ser merecidas, só Deus nos pode dar por sua infinita bondade. Nesse ínterim, todos nós somos capacitados a realizar obras sobrenaturalmente boas. É por isso que o final do Evangelho de hoje é a afirmação disso com outra linguagem. Ele diz: o julgamento é esse. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são realizadas em Deus. Ou seja,
Eu preciso depositar a minha fé em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu preciso colocar nele toda a minha confiança. Eu preciso me apoiar nele totalmente. E isso implica que, dependendo inteiramente dele, dependendo da graça que ele nos deu, que é um favor completamente merecido da nossa parte, chega a ser uma redundância dizê-lo, nós pudéssemos obedecê-lo, fazer sua vontade, realizar obras de santificação, todas apoiadas nele, em quem ele é e naquilo que ele fez. Ele é o nosso Salvador. A primeira leitura é um trecho do segundo livro das Crônicas. Os dois livros de Crônicas também são chamados de Paralipômenos. É um livro, é um nome um pouco complicado. Em algumas Bíblias aparece com essa expressão, Paralipômenos, porque para, em grego, significa aquilo que está ao lado, e leipos, aquilo que foi esquecido. Então, o primeiro e segundo livro de Crônicas trazem informações que teriam sido esquecidas no primeiro e segundo livro de Reis. Portanto, são livros paralelos, que estão lado a lado, paralelos, paralipômenos, lado a lado, de tal modo que o livro de Crônicas tem algumas coisas que teriam sido esquecidas ali em 1ª e 2ª Reis. O segundo livro de Crônicas e o primeiro também são muito pouco lidos na liturgia, infelizmente. Mas aqui se descreve a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, e no final, a ordem de Ciro para a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo. Por que isso é interessante? Porque no Tanakh, que é o Antigo Testamento, corresponde à Bíblia hebraica, o segundo livro de Crônicas é o último livro. Portanto, nós estamos lendo os versículos finais do Velho Testamento judaico. E aqui, o Velho Testamento judaico termina com essas palavras de Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Ou seja, o segundo livro de Crônicas, o Velho Testamento judaico, se conclui com esta frase: que o povo se ponha a caminho. Queridos irmãos, estamos na metade da quaresma, e neste domingo a igreja nos apresenta Jesus Cristo como nosso Redentor. Ele se fez pecado por nós, ele morreu em nosso lugar. Como diz São Paulo aos Coríntios, ele se fez pobre para nos enriquecer. Ele se fez o Filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser santificados. Ele se fez iniquidade para que nós fôssemos justiça de Deus. Ele assumiu tudo aquilo de mal que há em nossa natureza, para que nós pudéssemos ter parte na sua divindade. Coloquemo-nos a caminho, queridos irmãos. Deixemos toda indolência, todo tipo de preguiça, de indiferença espiritual, de apatia. Deus quer reconstruir o seu templo em nós. Ele quer refazer a sua obra em nossa vida. Que nós possamos repetir com um salmista: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. E o salmo diz: junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando,
com saudades de Sião. Nós precisamos ter em nosso coração essa divina saudade. A saudade de viver uma vida redimida segundo Cristo, uma vida completamente encharcada da sua graça, da sua presença. Ponhamo-nos a caminho, porque já estamos a poucos dias da Semana Santa, a poucos dias de entrarmos em cheio no mistério da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus. A obra da nossa restauração está às portas. Apressemo-nos, convertamo-nos, porque todo aquele que nele crê não será condenado. Mas quem não crê, quem permanece parado, quem não dá atenção à sua palavra, quem não age para agradar a Deus, quem não se move, quem não se coloca a caminho, esse já se condenou. Ele já escolheu o que é mal, não recebeu a salvação copiosa que o Senhor nos mereceu. Que Ele nos ajude a continuarmos nesta última fase do tempo quaresmal, com ânimo, rumo à sua Páscoa, a fim de que renovemos o nosso batismo na noite da Vigília Pascal, para um novo recomeço, para que nós tenhamos uma nova vida em Deus.